Então, ele já coloca a distinção entre Deus e Jesus. É o que a gente faz. De pessoa. Nós colocamos, mas vocês colocam a pé de igualdade. Sim. Porque no outro debate o senhor falou que Jesus é igual a Deus. Aí foi aí não que eu tem apresentei. Foi isso que eu apresentei com relação à teologia joanina e à teologia paulina que o senhor mencionou aí. É isso que eu faço, é isso que eu falo. Maravilha. Então, o que o pastor... Só evitar, só pra gente falar assim, como eu tô debatendo com o senhor, se puder evitar a expressão nós, porque, por exemplo, talvez outra pessoa que acredite diferente de mim não esteja aqui para se defender. Então eu vou... O senhor. Então eu vou falar assim, ó, vocês, porque aí o senhor tá representando uma comunidade e eu vou estar representando aquilo que eu defendo. Tá bom? Só pra gente não... Então o senhor falou da outra vez que eles estão em pé de igualdade. Isso. Segundo a teologia que o senhor defende. O senhor citou João. João Perfeito. 14, 28, tá escrito aqui, ó. Ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Quando você coloca Yeshua ao pé de igualdade do Eterno da Kadosh Baruch Hu, você fere essa teologia. Não só essa, como outras tantos. Vou dar um exemplo. Apocalipse capítulo 3, lá a partir do verso 12, Apocalipse 3, verso 12, vai falar que Jesus tem um Deus, mesmo ele glorificado. Nós não estamos falando ele agora na condição de humilhação, de homem e tal. Nós estamos falando dele agora ressurreto e glorificado. Lá em Apocalipse 3,12 está escrito assim: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. E Yeshua também terá um novo nome. Mas ele condiciona a Deus, que ele tem um Deus. Então, essa confusão da Trindade, ela surgiu em meados do Concílio de Nicéia, né? Que ela foi consolidada ali por alguns pais da igreja, infelizmente. E cria-se uma ideia pagã, porque esse contexto ele é greco-romano, ele vem da ideia aí helenizada dos homens gregos daquela época, que eram muito estudado, mas trouxeram essa ideia para dentro do contexto das escrituras. A escritura no Tanar inteira, de maneira nenhuma, fala do contexto de Trindade. Em nenhum lugar fala sobre a Trindade. Agora, essa defesa da Trindade é para, de alguma maneira, né, testificar um erro teológico que cometeram lá atrás e construir uma ideia, colocando Yeshua a ponto de divindade para ser aceito pela comunidade romana. Essa foi a verdade. Construir essa ideia. Mas o texto aponta aqui que o Pai é maior, né, já ferindo aí o que você falou que eles são iguais. Não, o Pai é maior. E aí posso fazer uma pergunta, pastor César? E fazendo uma pergunta, quais são as características de alguém que é Deus? Okay, quais características que ela tem que ter? Pastor Paulo. Deixa eu anotar aqui. De uma pessoa que é Deus, é isso? Isso. Legal. Então vamos lá. Bom, primeira questão é o seguinte. Primeiro, o que o senhor faz? O senhor faz uma construção a partir do final praticamente do final do livro de João, parecendo que a posição que o senhor toma é como se fosse uma posição de Deus, né? 1 ano para Deus é como 1000 dias, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos, porque João começa no capítulo 1. E o capítulo 1 de João fala assim, ó: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio, né? E esse texto, justamente João capítulo 1, versículo 1, mostra que Jesus é Deus. De novo, versículo 2: ele estava com Deus do princípio, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Quando você pega João capítulo 1, versículo 1 em grego, a preposição aqui, en, né, que trabalha no hebraico como beit, que é a preposição bereshit, no começo, dentro de. O senhor que gosta de trabalhar a questão da cultura judaica sabe que a Septuaginta vai trabalhar a primeira versão grega do texto hebraico. Quando ele trabalha narque, essa expressão é de bereshit, que vem de rosh, que é cabeça. Partindo do princípio de que nada existia, só o eterno, segundo a teologia que o senhor defende, essa preposição que diz no princípio, indica começo ali, o ponto zero ou marco zero.
não dá para tirar Jesus daqui. O primeiro princípio, já respondendo a pergunta do senhor, quais as características de Deus? Primeiro, eternidade. Dentro de João capítulo 1, versículo 1, Jesus é eterno porque não dá para o senhor tirar ele daqui, da cabeça. Quando que ele entrou na cabeça de Deus? Ou quando ele passou a existir no universo? E o texto continua. Nele estava a vida. Atos capítulo 3, versículo 15 diz que ele é o autor da vida. De novo, se ele é o autor da vida, quando surgiu vida fora de Jesus? Mantém de novo outra pergunta característica de Deus. Tem vida e sim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 16, fala que ele tem em si a imortalidade. E o texto ali está apontando para Jesus. É só ler os versículos anteriores. Agora, algumas questões que o senhor trabalha é de trás para frente. João capítulo 1, versículo 10. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. Por que Deus nunca foi visto por ninguém? Porque Deus é espírito. Mas o Deus unigênito, e aí, se o senhor quiser ficar só aqui, porque ficar fazendo um condado de texto não é exegese. Inclusive, o senhor estudou teologia, sabe que e inclusive eu acho que isso é por conta da sua formação, de ter formação em teologia sistemática e não em teologia exegética. Ficar fazendo costurado de texto. Pega um texto e vamos trabalhar eles. E eu convido o senhor a trabalhar João capítulo 10, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Deus unigênito que estava junto do Pai, esse o fez conhecido. De novo, 1,18. Hã? 1,18. Gênesis 1, João 1,18. Ele esse o fez conhecido. Ou seja, ninguém vai ver o Pai. Por quê? Porque o Pai é Espírito. Agora, Jesus que revela o Pai. O Jesus que revela o Pai, quando o senhor usa João capítulo 14, versículo 28, um texto que antecede João capítulo 14, dentro do mesmo livro, para trabalhar a mesma ideia, do mesmo autor, da mesma teologia, da mesma estilística e ou estilo literário. João capítulo 10, versículo 30, fala que eu e o Pai somos um. Então, peraí, se Jesus é menor, é inferior, esse um no texto denota qualidade porque é um adjetivo. Então, significa que as mesmas qualidades de Deus que Jesus tem, o Pai também tem que ter. Quando o Senhor rebaixa dizendo, em João capítulo 14, versículo 28, que Jesus é um Deus menor, ou seja, é menor, você coloca automaticamente o Pai menor também. Eu encerro dizendo o seguinte, o texto também trabalha de João capítulo 14, versículo 28, trabalha com adjetivo, meison ou mison, que é justamente essa ideia do Estado. Aí eu pergunto pro senhor, depois, é porque não dá tempo, senão eu falo demais, e aí depois eu sei que o pastor César vai falar para eu abrir pro senhor. Depois, na volta, se o senhor não fizer outra pergunta, eu respondo essa ideia das características, embora eu já dei algumas menções aqui, okay. E também o texto de Apocalipse. Eu pergunto pro senhor o seguinte, qual a diferença na língua portuguesa do ser e do estar? Que está relacionado justamente a João capítulo 14, versículo 28, quando o senhor fala, o Pai é maior do que eu. Pastor Rafael, o ser é uma figura permanente, estar é uma condição alternativa. Eu estou de uma forma, eu posso estar de outra depois. Aí aqui no texto grego é o que? É ser ou estar? João 14, 28. O senhor é professor de grego. Então responde pra mim. Eu não conheço o grego. Então aqui tá respondido. Então fala. O Pai não é maior do que ele. Tá escrito aí. Não, tá escrito em português. O texto foi escrito em português? É por isso que eu tô perguntando. Eu perguntei em português aqui. Por que o Pai está maior do que ele? O Pai não é maior do que ele. Diferenças de ser e estar. Por quê? Porque Jesus está na condição humana e ele não abandona a condição divina. Então ele está na condição de humilhação, que Shaul Rachalia vai mostrar em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele fala assim, ó, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante a dos homens, vindo a ser servo. Então por que o Pai tá maior que ele? Porque Jesus assumiu a forma humana de humilhação. Pastor Rafael.